certo. Feliz pelo convite de estar aqui com vocês. Que ótimo. Então, eu vou apresentar a Caroline. Eu conheço a Caroline faz 2 a 3 anos, né, Caroline? A gente já trabalhou junto. Ela é muito boa no que ela faz. Gabi também é. A Caroline, ela é consultora de marketing humanizado e ela é estrategista de marketing. E agora ela está fazendo uma marca super linda, que é a Caroline. A Caroline Castanho Concept, né? E cheia de propósito, de amor, é muito maravilhosa. Quem quiser acompanhar, quem quiser, entra lá no perfil dela e dá uma conferida, que tá tudo muito maravilhoso. Que responsabilidade, hein? Ah, isso tu tem, né? De sobra. Então, hoje a gente vai conversar sobre estratégias de marketing para a venda de serviços, né? Isso. Eu e a Caroline já trocou uma ideia um pouco antes sobre essa live. A gente levantou alguns pontos que a gente acha importantes. E um deles é a questão de redes sociais, né, Caroline? É muito importante a gente saber se posicionar nas redes sociais para a gente vender nosso produto, né? A Caroline vai saber falar um pouco melhor sobre isso, porque ela é estrategista, né? E ela trabalha com rede social. Quem não conhece a Caroline, ela vive produzindo conteúdo para rede social. Então, ela sabe muito bem como é vender o serviço dela através da rede social, né? É verdade. Primeiramente, eu quero dar boa noite para todo mundo, né, que está aqui na live. E deixar aberto aqui, né, Gabi, que se as pessoas quiserem fazer perguntas, que não seja só uma palestra, né, que seja um bate-papo mesmo. Se quiserem fazer perguntas, mandem aqui que a gente para e responde vocês. Que o intuito é ajudar quem está aqui na live, né? Isso aí. E agora falando um pouquinho sobre as redes sociais, é até engraçado quando a gente fala nesse assunto e perceber a quantidade de pessoas que ainda não estão nas redes sociais, né? Que ainda não entendem a importância de estar nas mídias, de divulgar o produto, de estar ali nas redes sociais. Porque ainda mais agora, na época que a gente viveu, a gente está vivendo, a época da pandemia, de distanciamento. Então, de que forma que a gente vai vender o nosso produto? De que forma que a gente vai se apresentar para as pessoas, né? Como eles vão encontrar a gente? E eu não sei se acontece com vocês aí também, mas comigo acontece muito de, às vezes, eu ir atender algum cliente e eles nem entenderem ainda como funcionam as redes sociais, a importância de estar nas redes sociais. Eu acho que foi muito banalizado a rede social, né? As pessoas ainda têm aquela visão que é algo fútil, algo que só passa o tempo, né? Mas realmente a rede social hoje em dia, para um negócio, ela é essencial. A pessoa precisa estar ali para se posicionar, para ser vista, ser lembrada, né? Então, é necessário a pessoa estar e não só estar por estar, criar um conteúdo de qualidade, até mesmo com a parte de humanização, né, Caroline? Tu entende muito sobre isso. É importante a gente também humanizar tanto o nosso Facebook, nosso Instagram, a gente se posicionar dessa forma. Até quando a gente fala de redes sociais, muitas pessoas ainda entendem que é você passar tempo ali sem fazer nada, né? Mas quando a gente, provavelmente aqui, o público hoje que vai assistir de vocês já são pessoas que já trabalham com o produto de vocês, né? E já entendem a importância de estar nas redes sociais. Até porque estar nas redes sociais hoje já deixou de ser um diferencial. Não adianta a gente falar assim, me procura lá no Insta, me procura lá no Face, eu sou lá nas redes sociais. Não é mais um diferencial, é uma necessidade, né? A gente tem que ter o nosso posicionamento lá, a gente tem que ter o nosso produto lá nas redes sociais. E existem dois tipos de pessoas que consomem as redes sociais, que estão presentes. Que são as pessoas que estão ali só para consumir, que realmente estão perdendo tempo ali nas redes sociais, porque tem pessoas que pegam ali o celular e ficam o dia inteiro assim, né? Vocês estão o quê? Exatamente. Então, assim, elas nem consomem conteúdo de qualidade e elas também não produzem conteúdo. Então, existe esse tipo de público. Mas existem as pessoas que entendem que as redes sociais são uma ferramenta extraordinária, uma ferramenta gigantesca de venda, né? Sim. A partir do momento que a gente aprende a trabalhar com as redes sociais, o nosso negócio pode faturar muito mais, ele pode render muito mais, né?
certeza. Caroline, então, assim, a gente já conversou um pouco sobre isso e como que a pessoa pode se posicionar nas redes sociais? Ela tem ela vende um serviço como um software, por exemplo, no nosso caso, um sistema de gestão. Como ela consegue se posicionar ali na rede social? Porque é mais complexo, né? A gente vende algo que a gente não tem, como, por exemplo, um celular. A gente não carrega para casa o Uhum. celular, o sistema. A gente está lá no computador, está funcionando, está rodando, mas a gente não tem na mão como um objeto. Como que tu acredita que é a forma certa dessa revenda, que é o nosso caso, dos nossos clientes, se posicionar? Então, quando a gente entra nas redes sociais com um objetivo definido, você já tem meio caminho andado. O erro que acontece muitas vezes são as pessoas entrarem nas redes sociais por modinha, entrarem nas redes sociais por entrarem, só para publicar fotos, e elas não têm um objetivo. Estar nas redes sociais hoje, o primeiro passo é você definir o objetivo. Então, por exemplo, por que que eu quero entrar no Instagram? É para vender? É para trabalhar com certo produto? É para divulgar a minha imagem? É para melhorar o meu brand pessoal? É para falar da minha empresa? Primeiro passo, define o seu objetivo. Por mais que você ache que o seu objetivo, às vezes, ele é um objetivo simples, é um objetivo, algumas pessoas já comentam até, é um objetivo fútil, quero só postar foto do meu final de semana. Entre nas redes sociais com um objetivo. E quando a gente fala de venda de produto, de venda de serviço, a gente já se posiciona de uma outra forma. Por quê? A partir do momento que você entra nas redes sociais tendo o objetivo que você quer vender um serviço, você precisa trabalhar a sua audiência para ela entender o que você faz. E aí, quando se fala em posicionamento, né? Quando a gente pergunta para as pessoas qual é o seu posicionamento, nada mais é do que quem você é. Então, geralmente a gente faz essa análise de sentar mesmo e definir. O meu objetivo de estar nas redes sociais é que as pessoas entendam que eu trabalho com produto X ou que eu tenho um serviço tal. Dentro disso, dentro do seu objetivo, quem é você ali nas redes sociais? Qual é a imagem que você quer passar para o seu público? Você tem que se perguntar. E aí entra a questão de você conhecer também. Porque o posicionamento, ele vai muito além de você estar ali nas redes sociais, mostrar para as pessoas, né? As pessoas erram muito isso na biografia. Elas colocam ali na biografia: sou Caroline Castanho, tenho 27 anos, Tijucas, e aí um site, por exemplo. Ok, mas e da onde que é importante eu saber a sua idade, eu saber talvez a sua cidade, se eu não sei o que você faz na sua biografia? E aí a gente tem a biografia como uma vitrine principal para você se posicionar. Porque ali dentro, quando as pessoas entram no seu Instagram, a hora que elas veem a sua foto, elas já vão ler a sua biografia. Então, o posicionamento começa em você saber quem você é, quem você quer ser nas redes sociais, e aí você começar a produzir conteúdo em cima disso, iniciando pela sua biografia. Então, por exemplo, no meu Instagram sou Caroline Castanho, estrategista de marca, consultora de marketing humanizado. E aí tem contato, e aí tem o site, ou, por exemplo, tem o Insta da minha marca. O posicionamento começa aí. As pessoas precisam saber o que você faz, do que você está falando e o que elas podem ter, né, de benefício de te seguir. No caso, por exemplo, de uma revenda de software, ela pode colocar na bio dela que ela é uma revenda autorizada, por exemplo, a nossa, revenda autorizada da empresa Interdata, com sistemas de gestão únicos. Nesse caso, dizer o que ela faz, o que ela é, né? Porque a gente não trabalha geralmente com pessoas, mas com empresas, né? As nossas empresas, elas precisam saber se posicionar e também saber dividir. Porque acontece de muitas pessoas confundirem, colocarem no seu Instagram, no seu Facebook da empresa, da sua revenda, o pessoal do profissional. Eu acho que quando tu é uma revenda, tu precisa se posicionar como revenda, tu precisa ser referência naquilo. E conteúdos também, criar conteúdos a respeito daquilo para a pessoa olhar e saber, poxa, essa revenda realmente sabe o que está falando, o que está fazendo, ela é experiente nisso, ela sabe o que ela está mostrando ali, né?
Então, também, além da bio, eu acho que entra muita questão de conteúdo, saber o que colocar ali na rede social. Exatamente. E entra essa questão de você ter uma estratégia para produzir o seu conteúdo, né? Então, como você falou, as pessoas às vezes misturam o perfil pessoal com o perfil da empresa ou o perfil do serviço. Às vezes, realmente, quem é uma revenda, não é fácil, não é legal você ter lá cuidar de dois perfis, né? O seu pessoal e o da revenda. Mas, a partir do momento que você está nas redes sociais e você quer que as pessoas te enxerguem como autoridade no assunto que você está vendendo, você precisa produzir mais conteúdos relacionados ao assunto que você quer vender. Porque aí você se torna uma autoridade. Então, quando você vai produzir conteúdo para as redes sociais, não é simplesmente pegar uma foto do perfil da matriz, do perfil da empresa e postar no seu Instagram. É você produzir conteúdo em cima daquilo. E hoje, as pessoas elas não buscam. O Instagram ele deixou de ser só uma rede social de fotos, né? No início, o Instagram era assim, ele era uma rede de compartilhamento de fotos. As pessoas postavam foto de natureza, selfie, e todo mundo queria ver uma foto bem produzida, uma foto bonita. Hoje, o Instagram, as pessoas usam para realmente aprender, para resolver algum problema. Então, na venda de software, por exemplo, como é o caso de vocês, que vocês não têm um produto físico ali para mostrar, eu tentaria, talvez, produzir conteúdo falando do problema que o meu serviço resolve, né? Porque as pessoas não buscam mais só um produto, elas buscam resolver um problema, elas compram a solução do que elas precisam, né? Então, talvez entender o cliente, conversar com o cliente que você já tem, conversar com o público que você já tem, entender quais são as curiosidades, quais são as maiores dificuldades que esse cliente tem e usar isso para produzir conteúdo para que clientes novos comprem aquela solução. Sim. E tu falasse um ponto bem importante, é necessário conhecer o cliente, né? Porque não adianta tu sair produzindo conteúdo sem saber quem é o teu cliente, a tua persona, né? Então, é necessário, primeiro conhece o cliente, qual solução que o teu sistema ou o teu produto atende, como tu pode resolver e depois aí tu começa a criar conteúdo. E agora, tipo, na rede social é muito mais fácil a gente conseguir conhecer o nosso cliente do que antes. A gente consegue fazer enquetes nos stories, a gente consegue fazer perguntas até mesmo no feed, a gente consegue absorver o máximo de informação para a gente realmente saber com quem a gente está falando, né? Exato. O Instagram, a gente está falando do Instagram porque é a rede que é mais comum, né? Mais utilizada para isso. Mas a quantidade de ferramentas que o Instagram oferece para gente, para que a gente tenha essas informações, por exemplo, o que eu costumo fazer para conhecer o meu cliente, para conhecer o meu público. Eu costumo usar muito um dia só para fazer enquete. E aí as pessoas falam, mas ninguém vai lá comentar, ninguém vai lá selecionar a minha enquete. Vai. A partir do momento que você sabe o objetivo da sua enquete. Então, por exemplo, eu tenho uma planilha aqui no computador onde eu coloco as respostas que o meu público me dá. E às vezes é uma pergunta muito simples. Às vezes eu pergunto para o meu cliente, para os meus seguidores, né? Bom dia, como vocês acordaram? Felizes ou tristes? E aí eu já vou sentindo como que é o clima ali para continuar as perguntas. Sim. Vocês gostam mais quando eu falo de marketing humanizado ou de vendas? E aí eles respondem, eles clicam ali. Muitas vezes eu pergunto sobre, vamos supor, as pessoas gostam mais de marketing humanizado. Você sabe o que é marketing humanizado ou você só ouviu falar? E aí essas pessoas que vão respondendo as enquetes, no final do dia eu coloco tudo aqui na planilha. Porque em cima dessas pessoas que eu vou produzir conteúdo. É em cima da dor delas, em cima do que eu vi que elas não sabem que eu vou produzir conteúdo. Eu não vou mais produzir conteúdo para aquele público. E até as pessoas falam assim, mas 16 responderam que não sabem o que é marketing humanizado e 54 responderam que sabem o que é. Eu vou produzir conteúdo só para 16? Sim. Porque não significa que são só 16 pessoas. Significa que são 16 potenciais clientes. Significa que tem 16 pessoas ali que não fazem ideia da importância do marketing humanizado. Estou falando isso no meu segmento, né? Pode ser no segmento de vocês. Não sabem a importância de comprar um produto de vocês, um serviço, e que vocês estão deixando passar 16 clientes. Então, quando se fala em produzir, fazer enquete, em fazer caixinha de perguntas, as pessoas banalizam.
Ah, eu não vou ficar ali fazendo pergunta, não vou ficar ali conversando com as pessoas, mas esquecem que é uma grande estratégia para você conhecer o seu público. Sim. E aí entra ali a questão do propósito também, né? Não adianta só colocar um monte de caixinha de perguntas sem propósito, como tu falou. Tem que ter um propósito para aquelas perguntas e os resultados não só colocar numa planilha, né? Tem que aplicar realmente os resultados. Ô, Karen, o Jonathan fez uma pergunta aqui, vou falar antes que eu esqueça. Tá bom. Como eu posso diferenciar a presença da minha empresa no Instagram sem parecer que estou copiando os meus concorrentes? É o Jonathan? Isso. Tá. Jonathan, na verdade, é, não pode, não é questão sem parecer que eu estou copiando. Você não pode copiar o seu concorrente, né? Você tem que ser melhor do que o seu concorrente. Então, uma dica que eu te dou: analisa o que seu concorrente está fazendo e produza um conteúdo acima do que ele produziu. Então, se ele explicou para que serve o serviço de vocês, você vai explicar para que serve e quais as vantagens que aquele produto, que aquele serviço oferece. Ou, por exemplo, você pode fazer um outro tipo de post ensinando a usar o serviço de vocês. Então, ele falou que existe serviço, perfeito. Ele abriu o caminho para você, ele educou o público para você. Você já não vai ter esse trabalho. Agora, em cima desse conteúdo que ele produziu, você produz um para o seu público ainda melhor. Então, a partir do momento que alguém mostrou que existe e ele abriu esse caminho, você mostra que existe e como usar. Você deu uma solução ainda melhor. Então, pense sempre que quando se trata de concorrente, você tem que ser melhor do que ele e você não necessariamente precisa fugir do assunto que ele fugiu, que ele falou. Porque ele pode ter falado um assunto que engajou, que foi muito bom, e aí você não quer perder esse assunto, você só cria um conteúdo melhor, dando uma solução melhor do que a que ele deu. Verdade, isso mesmo. Ô, Karen, temos mais uma pergunta. Como funciona para fazer um bom direcionamento do público no Facebook e Instagram? Tá. No meu caso, eu trabalho muito com direcionamento de público orgânico, tá? Eu não trabalho ainda com tráfego pago, que eu sei que para fazer direcionamento com tráfego pago é maravilhoso, mas eu ainda não trabalho com isso, então eu não tenho essa expertise para falar desse tipo de direcionamento. Mas o orgânico é sempre dando o que o meu cliente, o que o meu público quer. Então eu nunca vou iniciar uma semana com ideias de conteúdo sem saber se o meu público quer aquele conteúdo. Gente, não existe nada melhor do que você entregar o que as pessoas te pedem. E às vezes você está num cliente e aí o seu cliente fez uma pergunta para você. Aquela pergunta do seu cliente pode ser dúvida de vários outros clientes. E aí você direciona a sua pergunta, direciona aquela pergunta para o seu Instagram, para a sua rede social, falando daquele assunto. Então, dessa forma, você vai conhecendo o seu público. O seu público não engajou numa postagem sobre uma novidade de vocês, por exemplo, mas ele engajou numa curiosidade. Aí você já entendeu, o seu público é aquele público que prefere a solução do que a inovação, entende? E aí você vai direcionando. Entender e ouvir o seu público é a melhor forma de você direcionar o seu conteúdo. Perfeito. Então, a gente falou um pouquinho de redes sociais, vamos falar um pouquinho de marketing humanizado, Vamos. que na venda de sistema é um pouco mais complexo, né? E é algo tão importante, porque querendo ou não, a gente atende, as nossas revendas, elas atendem o cliente final, que são pessoas, são empresas, mas são pessoas, então elas precisam, como tu falou ali, elas precisam solucionar problemas de pessoas e de empresas. Então, é necessário a gente humanizar, né? Para a gente tocar, para a gente ter essa troca entre revenda e cliente final. Então, para a gente falar do marketing humanizado, é necessário primeiro a gente entender o que é, né? Esse termo marketing humanizado que agora está tão na moda, né? Sim. As pessoas, elas esquecem que por mais que a tecnologia esteja aí, vocês trabalham com tecnologia, né? Sim. E aí as pessoas, elas, quando falam de tecnologia, elas pensam em coisas que sejam práticas, que sejam rápidas, que agilizem a vida delas. Mas, por exemplo, eu não sei se alguém tiver aqui e quiser falar, seria até interessante. Eu tenho, a minha operadora é a TIM. E a TIM, ela entrou com uma tecnologia muito grande
de atendimento quando você liga para lá para você conversar. Então é tudo muito robotizado. Você liga, todas as suas perguntas já são respondidas ali por um robô. Ele só vai te direcionando pelo número ali. Sim. Só que eu gostaria de poder falar o que dá vontade de falar mesmo, sabe? Mas vamos lá, né? A vontade que dá é de trocar de operadora, porque quando você entra ali, você começa a falar com um robô e tem que ficar apertando mil coisas, por mais que seja tecnologia, por mais que eles fizeram aquilo para agilizar, aquilo irrita. Porque você não consegue, de forma assertiva, falar o seu problema, conversar com uma pessoa, que a pessoa entenda o que você está precisando e resolver o seu problema. E aquele robô, ele tira a nossa paciência. Então, quando se fala de marketing humanizado, é as pessoas entenderem que quem faz, quem produz e quem consome são pessoas. Então, a gente precisa continuar com essa conexão. Porque a gente não consegue ter conexão com o robô. Ninguém consegue. Por mais que as pessoas estejam deixando a tecnologia incrível aí para parecer com seres humanos e tudo mais, não existe conexão com o robô. Né? Então, só existe conexão de pessoas com pessoas. E aí as pessoas acabam falando que precisa trabalhar o marketing humanizado, mas é uma coisa tão simples. É você pensar como o seu cliente. É você criar estratégias como você fosse o seu cliente. E aí, quando se fala em vender serviços, por exemplo, eu geralmente me coloco no lugar da pessoa que eu estou vendendo. Se eu estivesse argumentando o que eu estou argumentando para vender para o meu cliente, para mim, eu compraria a ideia? Eu ficaria satisfeito com a solução que eu estou vendendo para o meu cliente? Isso realmente ia solucionar o problema dele? Se fosse comigo? Se a resposta é não, ou eu fico meio assim, eu vou criar uma nova estratégia. Né? E aí você precisa dar atenção novamente à questão de ouvir o seu cliente, entender o que ele precisa, entender a dor dele. E quando eu falo ouvir, não é ouvir o seu cliente já pensando no produto que você pode vender, né? Porque o marketing humanizado, ele vai muito além disso. Às vezes você não vai vender nada para ele, mas você vai ter uma conexão tão grande com ele, você vai entender o que ele precisa, que numa próxima oportunidade ele vai lembrar de você e ele vai comprar um produto seu. É verdade. Tem uma palavra que está bem alta agora e eu acho que ela se encaixa perfeitamente nisso que tu tá falando, que é a empatia. A gente é tão, não digo egoístas, mas um tanto a gente só quer vender o produto. A gente pensa só em vender. Só que, querendo ou não, para a gente vender o produto, a gente tem que ter empatia pelo nosso cliente, a gente tem que se colocar no lugar dele, a gente tem que criar uma certa aliança, né? E não só isso, a gente precisa vender valor do nosso serviço, da nossa parceria com o nosso cliente. Que isso é muito importante, porque às vezes o nosso serviço tem serviços melhores, né? Podem ter sistemas, por exemplo, no nosso caso, sistemas melhores que os nossos, mas ter aquela empatia, estar prestativo, querer solucionar, ser humano nesse caso faz toda a diferença na venda de um serviço. Que talvez, como tu falou da TIM, né? Talvez um sistema melhor, tu liga para tentar falar com um atendente, ele te coloca no robô, ele te deixa 1 hora esperando e tu não resolve o teu problema. Então faz toda a diferença a gente trabalhar nisso, a gente ser humano, a gente ter empatia com o nosso próximo, com o nosso cliente. E é até engraçado, as pessoas me perguntam assim, Karen, qual é a melhor estratégia de marketing que você usa com seus clientes? E tem uma frase que eu praticamente a cada 15 dias posto nas minhas redes sociais, que é para eu também não esquecer, que é esqueça a estratégia de marketing. Foque em pessoas. Porque não existe estratégia melhor do que você focar em pessoas. Por mais que tudo esteja hoje, a tecnologia esteja super avançada, a gente já esteja trabalhando com máquinas e tudo mais, sempre vão ter pessoas por trás disso tudo. E parece que é esquecido. Às vezes dá uma indignação de você pensar, por que a gente precisa humanizar o marketing, sendo que quem compra são pessoas e quem produz são pessoas? Não precisava disso, né? Mas a gente entende também que a tecnologia, por essa rapidez, essa praticidade, pensando nisso, fez com que as pessoas acabassem esquecendo o lado humano, né? Inclusive, é um desafio, Gabi, hoje em dia. Não sei como que funciona para vocês, mas a maioria dos meus clientes entendem como desafio
dentro de um ambiente, dentro de um ecossistema tão modernizado, tão cheio de tecnologia, como humanizar o digital? Como que eu posso ser a pessoa ou a empresa que é humanizada dentro das redes sociais, que as pessoas vão entender a minha essência, vão entender os meus valores, né? E isso começa aí com vocês, começa dentro da empresa. Porque vamos supor, os revendedores que estão aqui, se eles não entendem quais são os reais valores da empresa de vocês, se eles não entendem a verdade, o produto, o serviço, não entendem o que eles estão trabalhando, qual é o propósito da empresa, qual é a solução que vocês vendem, como é que eles vão pegar isso e revender? Eles Sim, vão falar não do precisa, né? produto, né? É como tu ter uma maçã e querer vender uma laranja. Não faz sentido. Como é que eles vão gerar autoridade nas redes sociais deles, falando de um produto que eles mesmos não entendem? Eu não falo não entender o funcionamento do produto. Eu falo entender o valor que aquele produto tem dentro da empresa. Eu falo entender a cultura da empresa. Como que vocês tratam os colaboradores, como que eles são vistos, como os revendedores são vistos aí dentro. E aí o marketing humanizado começa aí dentro, para depois ir para as redes sociais. E tem gente que já quer aparecer nas redes sociais que a empresa é mega humanizada. A gente valoriza o nosso colaborador. Meu colaborador não sabe nem qual é a posição dele lá dentro. Não sabe nem se o dono da empresa é bem... Ô, Karen, antes que a gente perca, tem mais umas perguntinhas, vamos responder, pode ser? Vamos, pode ser. A Jonathan fez mais uma pergunta aqui. Karen, quais recursos do Instagram disponibiliza para quem vende serviços? Porque se eu vender produto, ele oferece uma espécie de shopping. Eu não entendi a pergunta. Consigo ler ela aqui? Consegue, eu acho que. Deixa eu ver se eu acho, Jonathan. Isso, é a última, é uma das últimas ali. Quais recursos o Instagram disponibiliza para quem vende serviço? E se eu vender produtos. Ah, sim, é. Quando você tem um produto e você tem um site, você pode cadastrar ele e fazer um catálogo de produtos e vender através dele. Então, serviços. Você vai ter que usar todas as ferramentas que o Instagram te oferece e entender, fazer teste. O Instagram, as redes sociais, elas são redes sociais de testes. Você precisa entender onde que o seu público ele vai engajar melhor com você. Então, por exemplo, eu também vendo serviço, né? Eu não tenho um produto físico para vir aqui, postar uma foto e te oferecer. Então, como que eu trabalho o meu serviço? Muito em lives, que é o que está acontecendo aqui hoje. Então, por exemplo, aqui hoje a gente está fazendo uma live para falar para vocês sobre a importância das redes sociais. Mas a gente já falou do produto de vocês. A gente já falou da solução do produto de vocês. As pessoas que estão aqui e não conhecem o produto de vocês vão ter curiosidade de saber o que é. Aqui eu já posso estar fazendo uma venda inconsciente. A pessoa que está aqui e não conhece a empresa de vocês ou não conhece o meu serviço, ela já pode ir lá nas nossas redes sociais e ela já pode entender e ver se realmente se ela precisa desse serviço que eu ofereço. Então você não precisa necessariamente, toda vez que for trabalhar alguma ferramenta das redes sociais, trabalhar só pensando na venda. Você pode trabalhar em distribuição de conteúdo, que distribuição de conteúdo também gera venda, né? Então existe essa diferença. Você pode trabalhar lives, como você pode fazer? Ah, você vai num cliente e o cliente deixa você mostrar como que é a instalação. Não sei se vocês chegam a fazer isso, né? Mas como é a instalação ali do serviço de vocês. E você pode fazer uma live. Enquanto você está instalando, outras pessoas podem perguntar sobre aquela instalação, sobre o serviço. Você pode usar muito os stories. E os stories entram muito nessa questão do marketing humanizado, gente. É um termo, inclusive, que se fala, né, que é o storytelling. Que nada mais é do que você criar uma narrativa ali nas redes sociais, criar uma história autêntica, genuína, né? Não vamos inventar coisa aí, querer vender coisas que não existem, só para o cliente, na hora do story, olhar e achar maravilhoso, depois você não entregar isso para ele. Você tem que ser muito autêntico, muito verdadeiro, fiel com o que você fala, né? Mas o story é uma ótima ferramenta de venda, porque ali você pode mostrar o seu dia a dia, você pode mostrar o funcionamento do produto, você pode responder perguntas, e aí dentro do story usar as caixinhas de perguntas, as enquetes, criar GIFs, e aí você está interagindo com o seu cliente ou com o seu possível cliente, ele está criando conexão com você, ele sente que ele já é seu amigo,
ele sente que ele pode conversar com você, e aí entra o direct, e o direct é uma ferramenta também poderosíssima para você realizar a venda. E aí, a partir do momento que ele tem conexão com você, ele confia no que você fala. Se ele te faz uma pergunta e você, ao invés de querer já vender o seu serviço para ele, responde e soluciona o problema dele sem fazer uma venda, ele vai criar confiança em você, você vai ter credibilidade. Além disso, né, as fotos, né, o feed, pode usar o feed como ferramenta de vitrine, onde você fala de novidade, onde você coloca curiosidade, você responde perguntas. No meu feed, eu gosto de trabalhar muito aquele... deixa eu lembrar o nome. Quando é mais de uma foto que você coloca na mesma postagem. Carrossel? Carrossel, isso, tinha esquecido o nome. Eu gosto muito de trabalhar o carrossel. Então, geralmente eu coloco a pergunta que vai chamar a atenção, né, sobre o meu serviço de capa, e daí a pessoa arrasta para o lado. Tem a imagem do produto, a imagem do serviço, ou tem a dica de como usar, arrasta para o lado. Tem vantagens, entende? E a pessoa vai se envolvendo no seu conteúdo. Até no final, você pede para ela, você pode dizer para ela se ela quiser mais informações, te chama no direct. Você ainda pede para ela fazer uma ação, né? Então, tem muita possibilidade ali dentro. Trabalho muito com vídeos. Agora tem o Reels, né? E o Reels, gente, eu comecei a trabalhar com ele. Muito bom, tem um alcance maravilhoso. São vídeos curtinhos e você pode trabalhar uma linguagem mais alegre, né? Não precisa ser tão técnico. Você pode brincar. Eu acho que isso também ajuda ali na questão de humanização, né? Porque, querendo ou não, a pessoa olha aquele Reels, ele poxa, gente como eu, é gente que é que nem eu, querendo ou não, né? Não é tipo algo mecânico, algo que é só tipo post, digital, algo tipo assim, ninguém sabe quem tá atrás do computador fazendo aquilo. E tu falou ali, né? O Instagram ele não tem nenhuma ferramenta própria para serviço, mas ele te dá todas as ferramentas dentro da plataforma para te vender o teu serviço. Tanto como o Stories, quanto como o post, os vídeos, as lives. Então, tipo, não tem um íconezinho assim, venda de serviço, mas ele te dá tudo. Tu pode vender teu serviço em todas as opções que ele te dá ali, né? Tanto no News, como tu falou, no IGTV, fazer uma explicação de um produto mais difícil de venda, difícil que tenha mais dúvida, dá para fazer o IGTV, dá para fazer o Reels, como tu falou também, Stories, então tem várias possibilidades ali dentro. Dá para fazer essas lives em colaboração, né? Sim. Pode fazer você com um cliente seu, o cliente falando do que mudou na empresa dele depois que ele está usando o seu produto. E aí dá dicas, sabe? Não necessariamente focar só no assunto do seu produto. Pega o universo que o seu produto oferece. Outra coisa que é muito legal é a questão de cases, né? Passa uma credibilidade muito grande para os próximos clientes. Fazer cases de clientes que tiveram sucesso com o seu produto, até mesmo de outras empresas que são parceiras, também é interessante essas revendas estarem colocando nas redes sociais delas, né? Exatamente. Quando você pega o depoimento, é que as pessoas, elas buscam muito dentro das redes sociais, isso é uma ótima oportunidade, elas buscam dentro das redes sociais indicações para elas terem confiança. Então, vamos supor que o meu cliente gostou muito do meu serviço e ele foi lá e ele comentou isso na minha foto, que ele gostou muito do meu serviço. O Instagram te dá a possibilidade de fixar aquele comentário. Então, fixa aquele comentário, responde o seu cliente, que daí entra a parte humanizada, né? E as pessoas que entrarem nas suas redes sociais e lerem aquele comentário, ou lerem aquele depoimento, ali você já tem 50% de chance da pessoa acreditar que o seu produto funciona, que o seu serviço funciona. Inclusive, Gabi, se eu puder ler, ó, tem a Cássia colocou aqui, até um exemplo disso que a gente está falando, ó. Ela colocou um exemplo de marketing humanizado. Eu estava no site da Caroline Castanho, que é o meu site da minha marca, né? Coloquei um produto no carrinho, saí e não fechei a venda. Mas logo no meu WhatsApp veio uma mensagem da marca perguntando por que eu não fechei a venda. Sim. Então, inclusive, eu até vou contar o segredo por trás disso.
esse dia, eu faço isso com todos os meus clientes, tá? Então, assim, eu entro no site uma vez por semana, geralmente na segunda ou na sexta, e eu vejo todos os carrinhos de todas as pessoas que entraram no meu site e não finalizaram a compra, não finalizaram a venda. E aí, como eu ainda não tenho, o meu site ainda não me permite robotizar essa parte, sou eu mesma que envio a mensagem do site direto para o WhatsApp daquele cliente, porque ele tem a parte dele se cadastrar ali. Por que Sim. que eu faço isso? Porque eu acho interessante fazer isso. Quando eu envio a mensagem para o meu possível cliente, né, que não fez a venda, perguntando se eu posso ajudar ele, até a casa pode colocar aqui, a mensagem foi bem mesmo, como se fosse bem íntimo. Oi, o que aconteceu que você não conseguiu finalizar a venda? Podemos te ajudar? O que que eu entendo? Que parte que eu não consegui conquistar o meu cliente? Que parte que deu erro ali? E, gente, eu faço isso manual. E às vezes tem bastante carrinho que ficou ali que não foi finalizado. É um trabalho de formiguinha, enquanto eu ainda não tenho esse serviço ali dentro robotizado. É um trabalho de formiguinha, mas é muito importante que eu consigo depois reverter em venda. E se eu não consigo reverter em venda, eu consigo melhorar o que eu estou tendo de reclamação. E também tu acaba, o teu cliente, teu futuro ou teu cliente acaba te indicando para outras pessoas, porque ela pensa, ela teve o cuidado de me mandar uma mensagem, de querer me ajudar, de querer ver o que está acontecendo. E também parte da solução ali. Tô com esse problema, eu vou lá, vou solucionar. Aquela coisa de empatia, de se colocar no lugar do outro. Precisa de alguma coisa mais para te finalizar? Eu posso te ajudar. Vamos entender teu problema, vamos tentar solucionar isso. Ô, Karen, a gente tem mais perguntinhas. Pode. Vamos falar aqui. O Estúdio Joy, ele falou assim, fora as técnicas de enquete, quais outras dicas ali nos stories para humanização? Então, a gente meio que falou ali, né, um pouquinho das dicas, mas além da enquete, a questão de perguntas é muito legal, gente. E a questão de pergunta, você pode perguntar ali para as pessoas o que mais incomoda elas quando elas vão fechar uma venda. Você pode fazer uma pergunta relacionada ao produto que você vende, mas não falando do seu produto, né? Então, por exemplo, você pode ali colocar por onde você fatura as suas notas? Ou qual é o maior desafio a fazer o faturamento das suas notas? E aí as pessoas vão responder para você. Em cima disso, você cria conteúdo, né? Então, não necessariamente só enquete ali. Pergunta é um termômetro. Você consegue entender as dores do seu cliente, você consegue entender o que ele está precisando, você consegue entender os gostos. Não precisa só fazer pergunta técnica. Às vezes eu pergunto ali, você gosta de rosa ou você gosta de vermelho? Para que eu pergunto isso? Para eu entender. Se eu fizer uma postagem com um fundo rosa, a maioria dos meus seguidores gosta de rosa. Ela pode engajar mais. E aí, meus seguidores, a maioria gosta de azul e eu fiz uma postagem rosa. É algo que talvez ali, ó, nem chame atenção, vai passar direto, sabe? Então você pode fazer perguntas bobas só para conhecer o seu público. Quanto mais informação você tiver do seu público, mais fácil vai ser de você criar um conteúdo para ele e humanizar o seu atendimento. Muito bom. O Karen, a gente vai ter mais uma perguntinha aqui, deixa eu colocar para te ver. Qual o melhor marketing, imagem ou vídeo para as redes sociais? Qual o melhor do marketing, imagem ou vídeo para as redes sociais? Tá. Hoje, o Instagram está valorizando os vídeos. Por quê? A gente tem o TikTok aí, que é concorrente do Instagram. Então, quando você percebe que está chegando um novo concorrente, né? A rede social principal tá vindo um novo concorrente, ele valoriza o que o concorrente dele faz. Então, fotos é ótimo, mas as pessoas engajam muito mais com vídeo. Primeiro, o Instagram, ele dá muito, ele valoriza muito mais, ele entrega muito mais o conteúdo em formato de vídeo. E me diz você, quando você entra no Instagram, você dá mais risada, você compartilha mais um vídeo ou uma foto? Então, pensa, se coloca no lugar de quem está vendo a postagem. Aí você já vai entender qual é a melhor estratégia. Você engaja mais no engraçado ou no vídeo técnico, por exemplo? E ali na parte de humanização, né, Caroline?
dos vídeos, por exemplo, é interessante a empresa ter alguns cuidados, por exemplo, tem pessoas que não assistem os vídeos por causa do som. Ah, estou no trabalho, eu não posso ouvir. Mas então faça legendas, tenta atingir todo o público. Faça uma legenda do que você está falando, porque a pessoa vai parar para ler. Ah, como por exemplo o rosa ali, o rosa e o azul. Ah, meu cliente gosta de um fundo rosa. Eu vou colocar um vídeo porque vai chamar, vai parar. Eu vou prestar atenção nisso, né? Então, tipo, vai muito do teu propósito, de você conhecer seu cliente e aí depois você saber o seu conteúdo e aplicar nas redes sociais. Então, é um caminho que não pode ser pulado. Eu não posso apenas postar ou criar um conteúdo para qualquer cliente sem conhecer ou fazer tudo, mas sem propósito. Tem que ser esses 4 pontos: ter propósito, conhecer seu cliente, saber seu conteúdo e depois você faz e aplica na sua rede social. As pessoas, elas às vezes querem. Eu dei um treinamento esses dias no shopping, me fizeram a seguinte pergunta: Caroline, quantas vezes por dia eu tenho que postar para o meu cliente engajar? E aí eu falei para ele assim: quantas vezes por dia, quando você está trabalhando, você pega o seu celular? E ele falou: ah, eu tô sempre com o meu celular na mão. Aí eu falei: legal. E quantas vezes você tá com o seu celular na mão só pulando os stories? Porque é costume ficar com o celular na mão, é costume a gente ficar aqui, né? Às vezes a gente tem 1000 coisas para fazer, mas você tá ali com o celular na mão pulando, você não tá nem assistindo. Então, a gente não tem que pensar na quantidade que vai engajar. A gente tem que pensar na qualidade. E para a gente ter a qualidade que vai reverter numa venda, a gente tem que conhecer o nosso público. Às vezes, uma postagem que você fizer no seu dia, mas que seja aquele conteúdo que resolveu o problema do seu cliente, que inspirou o seu cliente, que motivou ele a fazer alguma coisa, é o post que vai fazer ele engajar, que vai valer por 3 postagens que você poderia ter feito durante o dia. Entra a questão do propósito ali, né? Não só sair publicando. Faz algo, mas faz bem feito. Você tem que ter a sensibilidade do seu consumidor. Porque você se coloca no lugar dele. Óbvio, você está ali vendendo um produto. Mas se nem você fica, quando você quer comprar um produto, fica ali ligadão nas redes sociais da pessoa que você quer comprar, imagina o seu cliente. A gente tem que ser assertivo, e para ser assertivo, tem que conhecer o cliente. Exatamente, muito bom. Ô, Kevin, vamos finalizar. Só vamos falar rapidinho um pouco sobre site. Muito bom, importante ali, tu falou a questão da personalização, né? Que tu tem esse cuidado de mandar mensagem um por um. Como é importante a gente ter alguns cuidados. O site também precisa tem que ter a parte ali, tem que ter uma boa vitrine, tem que ter os preços, ter alguns cuidados. Mas é importante a gente também ser humano também no site, né? A gente conversar com o nosso cliente, a gente captar o cadastramento, a gente ter alguns cuidados. Quais as informações eu preciso desse meu cliente para me poder conversar com ele, para me poder oferecer o meu sistema para ele. Quando se fala de site, as pessoas às vezes, site, blog, né? Porque às vezes um revendedor ele não vai ter o site dele, mas ele pode ter um blog, né? É interessante você pensar no funcionamento dele e você fazer um site que seja intuitivo. Então, assim, nada tão simplório, que é aquela coisinha que você olha e não parece profissional, e nada também que seja aquela coisa, uou, site difícil de entrar, 1000 informações, a nossa cabeça explode. Mas que seja simples, entende? Que seja o meio termo. Então, assim, meu cliente abriu o meu site, ele já sabe onde está o produto, ele já sabe o preço, ele já sabe as formas de pagamento. Se ele está com alguma dúvida, ele já tem ali um chatzinho para ele perguntar. E pense no funcionamento, porque assim, existem, inclusive o meu recebeu aquelas caixinhas onde as pessoas clicam para cadastrar o e-mail delas para receber novidades. O site, pelo menos o meu, ele não faz isso automático. As pessoas se cadastram, eu recebo a lista de e-mails, e aí depois disso, depois que eu recebo essa lista de e-mails, não vou mandar novidades? Então aí eu já preciso me preparar para manter o meu cliente ativo, manter ele informado, né? E é importante ter um site ou ter um blog
e não depender só do Instagram. O Instagram, de uma hora para outra, pode acabar. A gente não sabe. Sim. Então, não dependa só de uma rede social se você está vendendo seu produto ou seu serviço. E eu tô falando isso para mim também, tá, gente? Porque eu não tenho site. Já é, tipo assim, um puxão de orelha para mim também. Ô, Carol, e ali, como a gente falou de rede social, de produção de conteúdo, é importante também a gente tentar criar alguns conteúdos no site. Eu e a Carol trabalhamos juntos faz uns 2 anos, né? Porque esse ano de 2020 eu não estou contando direito. Sim. Mas como que era importante a gente produzir artigos sobre no caso, onde a gente trabalhava era sobre patrocinadores, mas sobre as soluções dele. Como é importante a gente escrever sobre as nossas soluções, né? A gente fazer o nosso cliente entender, por exemplo, no caso do sistema, um título. Você quer contatar o seu cliente da maneira rápida, fácil, enfim. Com o Uniplus você tem a opção WhatsApp. Por exemplo, cria um artigo. Você está cansado de burocratizar suas vendas. Com o Uniplus você consegue, esse sistema atende, tal, tal, tal. Pode conversar com o teu cliente. Quer mandar uma nota fiscal? Você tem a opção. Faça algum conteúdo. Desenvolva aquilo, não só coloque tipo a solução. Cria um conteúdo, um contexto todo. Se coloque no lugar do seu cliente. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, por exemplo, e eu gostaria de atender o meu cliente final dessa forma. Como que o Uniplus poderia atender ele? Então, eu vou escrever solucionando o problema de quem está atendendo o cliente final. O meu cliente tem esse problema, então o Uniplus vai atender esse problema. Eu acho que a gente tem que se pôr no lugar e a gente tem que criar conteúdos. O site também é uma boa arma para a gente estar criando conteúdo, para a gente se posicionar e para a gente se tornar referência, querendo ou não. Porque quando a gente escreve sobre algo, a gente acaba se tornando referência naquilo. Significa que a gente parou para estudar aquilo, que a gente tem conhecimento daquilo. Exato. E até existe uma forma de você contar a história que não sei se as pessoas já ouviram falar, provavelmente sim aqui, que é a jornada do herói. Eu gosto muito de trabalhar com a jornada do herói, né? Onde você, primeiro de tudo, você encontra uma dor em comum com o seu cliente. E eu gosto de começar qualquer texto, qualquer postagem com a dor. Porque ali você já chama a atenção do seu cliente. Então, por exemplo, está demorando para conseguir atingir o seu cliente ideal através do WhatsApp, sabe? Coloca a dor primeiro. E depois você vai desenvolvendo a solução. Não chega e já dá a solução. No final, você tem a solução. E aí isso envolve a pessoa naquela sua narrativa, envolve a pessoa naquele seu texto. E ela vai entrando naquele mundo, ela vai se imaginando. No final, às vezes ela nem precisava daquela função do seu serviço. Mas ela vai dizer, caraca, eu preciso disso, sabe? Vai mudar minha vida. Vai mudar minha vida. É exatamente isso. Então, existe várias técnicas, várias ferramentas também. Eu gosto muito de, quando se fala em venda, em marketing, eu gosto muito de estudar a mente do ser humano, né? Que eu acho que tá tudo aqui dentro da nossa cabeça. Qualquer gatilho de venda, qualquer gatilho de marketing, você precisa entender um pouquinho de como funciona a nossa mente. Eu sou fascinada pela mente, assim. E aí, a partir do momento que você entende pouquinha coisa de gatilhos mentais, que você entende pouquinha coisa de conexão, você já consegue produzir um conteúdo assertivo. É questão, gente, às vezes, de você parar minutos do seu dia, largar o feed do Instagram e pesquisar. Que gatilhos mentais fazem as melhores vendas? E aí você escreve ali, monta um texto em cima daquilo que você aprendeu, que não é só aprender, é aprender e fazer. E aí testa. Testa com seus seguidores, testa com seus clientes. Não deu muito certo. Qual gatilho mental que vira chave na cabeça do meu cliente? Pronto. Minutos. Sim. Você perde horas, às vezes, no Instagram sem fazer nada. Sim. E tem tantos gatilhos que a gente pode usar. A gente pode usar tanto escassez, como atenção, quanto solução. Tem várias formas de abordagem, né? Exato. Tem uma galera mandando mensagem aqui.
o site, comentou aqui dizendo que personalização e humanização muito bom. A Cássia disse que aprendeu num curso sobre a jornada do herói. A gente tem a Chipei falando aqui. Eu vi que o Roberto também mandou um oizinho para mim. Eu vou deixar o meu oi para ele. E é isso aí, Karen. A gente está quase já no final da live, já deu 50 minutos. Que delícia conversar com assuntos, né? A gente nem espera passar. Pois é, foi muito rápido. A gente tinha tanta coisa ainda para conversar, mas não vai dar tempo, infelizmente. Mas aí fica o nosso convite para uma próxima, quem sabe a gente fazer uma nova live. Quem quiser mais live com a Karen, manda mensagem no nosso direct. Se tiverem perguntas, também mandem pra gente, que a gente vai estar respondendo, conversando com vocês. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Foi muito bom estar falando contigo, Karen. É muito bom sempre. Sua conversa muito boa, seu conhecimento. Adorei ter compartilhado essa noite contigo. Te agradeço de coração. Espero que a gente possa fazer mais trabalho juntos, mais lives juntos. E é isso aí. Eu também quero agradecer todo mundo que tirou um tempinho para ficar acompanhando a gente. A nossa audiência basicamente não teve votação, ficaram as pessoas do começo ao fim. Então eu quero agradecer todo mundo que ficou até o final e em breve a gente vai estar entrando com muito mais conteúdos para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E te agradeço também todo mundo que estava aqui. Precisando, gente, tanto vocês que estão na live como vocês aí, Gabi, pode me chamar no direct. No meu Insta também, se a Gabi me permite falar, né? Mas tem bastante ali, tem vários IGTVs, tem bastante dicas sobre marketing. E qualquer dúvida pode chamar ali, tá, gente? Que no direct eu sempre respondo. Eu sou difícil de responder no WhatsApp, né, Gabi? No WhatsApp. É muito difícil no WhatsApp, mas no direct ela responde, gente. Eu demoro, mas no direct, na hora, eu respondo. Show! Muito obrigada, Takami. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau!